Em 354 d.C., nasceu um dos teólogos e filósofos mais influentes da história do cristianismo e do pensamento ocidental, Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho. Agostinho iniciou sua peregrinação intelectual e espiritual do paganismo grego, passando pelo dualismo maniqueísta, pelo ceticismo acadêmico, pelo neoplatonismo e, finalmente, ao teísmo cristão. Durante esse percurso, rejeitou a fé cristã de sua mãe, Mônica, e abraçou uma vida hedonista, buscando prazeres e respostas para as suas angústias, como o sentido da vida e a origem do mal. Ao mesmo tempo, destacou-se como um brilhante professor de retórica, fundando sua própria escola em Roma. Teve a oportunidade de debater com grandes nomes de sua época, como Fausto, o líder do maniqueísmo, e Ambrósio, o eloquente bispo de Milão, que o impressionou profundamente. Apesar de seu sucesso acadêmico, suas inquietações intelectuais e conflitos internos o empurraram a continuar sua busca pela verdade, onde quer que ela estivesse. Foi nessa jornada que, finalmente, encontrou aquilo que descreveu como a verdade que sempre esteve diante dos seus olhos. O que torna a história de Agostinho tão fascinante não é apenas sua mente brilhante, mas sua transformação radical. Sua conversão a Cristo é considerada uma das mais dramáticas da história da fé cristã. Com uma mente privilegiada e uma vasta produção literária, Agostinho se tornou um dos maiores teólogos e filósofos de todos os tempos. Agostinho nasceu em Tagaste, cidade localizada no norte da África. Seu pai, Patrício, era pagão, e sua mãe, Mônica, era uma cristã fervorosa que orava incessantemente por sua conversão. De seu pai, Agostinho herdou o temperamento sensual e impetuoso, e de sua mãe recebeu a ternura e a tendência para a contemplação mística. Ainda jovem, ele revelou uma mente brilhante, mas também uma vida desregrada. Quando tinha cerca de 16 anos, exibia persistente inclinação em termos de pecado sexual. Tomou uma concubina quando tinha 17 ou 18 anos e se tornou pai ilegítimo antes dos 20. Aos 19 anos, Agostinho aderiu ao maniqueísmo, uma doutrina que dividia o universo em uma luta eterna entre as forças do bem e do mal. Essa visão dualista parecia oferecer uma resposta para o problema do mal que tanto o inquietava. Por 7 anos, ele seguiu essa doutrina, até que as inconsistências começaram a incomodá-lo. O encontro com Fausto, um dos líderes do maniqueísmo, foi decisivo. Fausto não conseguiu responder satisfatoriamente às perguntas de Agostinho, o que levou o jovem a se afastar dessa crença. Posteriormente, Agostinho se tornaria um dos mais severos críticos do maniqueísmo. Ele argumentou que o mal não é uma força independente, não é algo que existe por si só. Enquanto Agostinho se afastava do maniqueísmo, ficou tentado a abraçar a filosofia da academia cética, segundo a qual o homem deve duvidar de tudo, porque não pode ter conhecimento certo de nada. Mas Agostinho não se sentiu em condições de seguir os céticos. Mais tarde, em sua obra filosófica, Contra os Acadêmicos, ele refutou o ceticismo. Os argumentos de Agostinho contra o ceticismo constituem ainda hoje o ponto de partida adequado para qualquer refutação de tal erro. Os céticos afirmam que ninguém pode saber qualquer coisa, nenhuma proposição é verdadeira. Mas até mesmo os céticos mais radicais sabem que eles mesmos existem. Se duvido, precisamente para poder duvidar, existo e estou certo de pensar. Existir é uma condição necessária para cometer erros. Pessoas não existentes não podem estar erradas. Mas, se sei que existo, então o ceticismo, a visão de que ninguém pode conhecer qualquer coisa, deve ser falso, pois conhecemos ao menos uma verdade. A dúvida cética derruba a si mesma, pois no momento mesmo em que pretende negar a verdade, a reafirma. Com essa argumentação, Agostinho antecipou o cogito ergo sum de René Descartes. O contato com os escritos de Platão
E o neoplatonismo de Plotino e Porfírio trouxe a Agostinho uma nova visão de mundo, aguçou sua imaginação para a realidade imaterial, suprassensível, permitindo-lhe se libertar do materialismo maniqueísta e ajudou-o a compreender a ideia de Deus como o bem supremo. Além disso, forneceu as bases para a sua teodiceia, ajudando-o a responder ao problema do mal. O que é o mal? Por que ele existe? De onde ele vem? Agostinho chegou à conclusão de que o mal não é uma coisa em si mesma. Ele dizia que o mal é apenas a privação do bem. Pense nisso como as trevas, que existem quando não há luz, ou o frio que sentimos quando o calor se vai. O mal, para ele, não é uma substância ou algo criado, mas a ausência, a privação ou a corrupção do bem. E o que dizer de Deus? Se Deus é bom, como pode permitir o mal? De onde vem o mal? Deus, sendo perfeitamente bom, não pode ser a causa do mal. Mas de onde vem o mal? A resposta está na liberdade humana. Deus nos deu o livre arbítrio, mas o uso errado dessa liberdade é o que dá origem ao mal. O mal surge, portanto, da liberdade humana e do mau uso do livre arbítrio. A conversão de Agostinho foi o clímax de anos de busca. Em 386 d.C., ao ouvir uma criança cantar, "Toma e lê", ele abriu as Escrituras, leu Romanos capítulo 13, versículo 13 a 14. Agarrei-o, abri-o e, em silêncio, li o primeiro capítulo em que pus os olhos. Essa experiência transformadora o levou a abraçar plenamente a Cristo. Ele foi batizado no ano seguinte pelo bispo Ambrósio, em Milão, e dedicou o restante de sua vida ao estudo e defesa da fé cristã. Como todos os grandes filósofos cristãos, Agostinho buscou compreender a relação entre fé e razão. Para ele, a fé não era algo inferior à razão, nem deveria entrar em conflito com ela. Pelo contrário, Agostinho via a fé como um passo indispensável para qualquer tipo de conhecimento. Segundo ele, todo conhecimento começa na fé, que não se limita ao âmbito religioso. Creio para entender e entendo para crer. Para Agostinho, crer e compreender são como dois lados da mesma moeda. A fé nos impulsiona a explorar o desconhecido, enquanto a razão nos ajuda a aprofundar e fundamentar aquilo em que acreditamos. Sem a fé, não damos o primeiro passo rumo ao entendimento. Sem a razão, corremos o risco de uma fé ingênua ou mal sustentada. Por isso, Agostinho rejeitou tanto o fideísmo, que defende uma fé cega e desvinculada da razão, quanto o racionalismo, que descarta qualquer crença. Agostinho mostrou que a filosofia e a fé podem caminhar juntas, com a razão servindo para aprofundar e esclarecer as verdades reveladas. Arranhamos apenas a superfície da imensa produção intelectual de Agostinho. Ele refletiu e escreveu profundamente sobre temas como a memória, a consciência, o tempo e a eternidade, a existência e a natureza de Deus, o universo, a felicidade, o amor, a liberdade humana, a predestinação e a salvação pela graça. Transformou a teoria das ideias de Platão e elaborou um argumento baseado na verdade para defender a existência de Deus. Ao todo, ele escreveu mais de 100 obras, incluindo sermões, cerca de 500 preservados, cartas, aproximadamente 270, e tratados teológicos e filosóficos.